Muito bem, pessoal, dando continuidade à aula de número 6, nós vimos várias coisas relacionadas a conflitos de interesse, mas ficou faltando alguns tópicos da aula 6 e nós iremos terminá-los e depois adentrar a nossa aula número 7. Então, o tópico vai falar sobre a defesa judicial e administrativa, necessariamente sobre a responsabilidade dos administradores e conselheiros fiscais, ok? Essa responsabilidade é realmente quando alguém está sendo processado, Então vamos supor que os funcionários da Hemobras, ou os funcionários, os membros do conselho, eles praticaram determinado ilícito, ou por conta de determinada atitude, eles causaram dano, prejuízo, então eles terão que ser responsabilizados. Então, é isso que o enunciado do artigo 48 vai trazer. Os administradores e conselheiros fiscais são responsáveis, na forma da lei, pelos prejuízos ou danos causados no exercício de suas atribuições. Então, eles são responsáveis. O artigo seguinte, nós fazemos a seguinte pergunta: em caso de responsabilidade, quem vai defender os membros, ou a própria empresa, Não necessariamente, eu coloquei aqui os membros, mas não necessariamente somente os membros, Mas a empresa no geral. Então nós temos aqui que vai ser o artigo 49, vai trazer que é a Procuradoria Jurídica ou mediante advogado especialmente contratado, certo, gente? Então, ou a Procuradoria Jurídica, se eles tiverem, ou se em caso, na ausência de uma Procuradoria específica para a empresa, eles vão ter que contratar advogados privados. Muito bem. Dito isto, nós vamos para as informações e documentos processuais. O artigo 50 vai dizer que o conhecimento de informações e documentos constantes de registro ou de banco de dados da empresa, indispensáveis à defesa administrativa e judicial, em ações propostas por terceiros por conta de atos praticados durante o seu prazo de gestão ou atuação, devem ser assegurados, certo? Então, todos esses documentos relacionados a processos, a dados processuais, a provas, eles devem ser assegurados aos aos administradores, e aos conselheiros fiscais, certo? Isso aqui não tem muita coisa que gravar, porque é até um direito, que todos têm de ter as suas informações, disponíveis. Então, pulando o artigo 50, temos algumas observações aí. No artigo 51, o artigo 51 vai dizer que o benefício previsto acima aplica-se no que couber e a critério do Conselho de Administração aos membros do Comitê de Auditoria e àqueles que figuram no polo passivo de processo judicial ou administrativo. Então, se estendem aos outros conselhos, aos outros órgãos, como o Conselho de Administração, e ao Comitê de Auditoria. Ok, gente? A forma da defesa. A forma da defesa, no artigo 52, vai dizer que será pelo Conselho da Administração, certo? Esse artigo ficou um pouco assim, obscuro, não deu para entender direito, nem tem muita coisa para a gente trazer aqui, Mas é o que a gente pode dizer que será definida pelo Conselho da Administração, Provavelmente é o membro que é responsável por gerir essa questão processual, ou de se manifestar em relação à responsabilidade, em caso de responsabilidade. Então, pulando esses artigos, não são tão necessários, tão obrigatórios para a questão da prova, nós estamos estudando um por um, mais por questão de obrigação mesmo, certo? Do ressarcimento por condenação judicial, Então, veja bem, aqui, nessa hipótese do artigo 53,
é quando ocorre de um funcionário, né, de um servidor, funcionário da empresa, ele cometeu determinado ilícito, né, e foi comprovado, foi dada a decisão, né, e depois a decisão foi transitada em julgado e comprovado que aquele funcionário realmente ele cometeu aquele ilícito. Então veja, todos os gastos, né, judiciais, custas judiciais que foram realizadas com aquele funcionário, nesse caso, deverão ser ressarcidos aos cofres da empresa, certo? Porque foi comprovado que ele realmente praticou o ilícito e ali a empresa estava gastando com ele, né, as custas processuais, certo? Então, vamos ler, só para não perder o costume, né? Na defesa em processos judiciais e administrativos, se beneficiário da defesa for condenado, veja, em decisão judicial transitada em julgado, preste bem atenção a essas expressões, porque às vezes são objetos de questão de prova, né? Sempre costumam pegar, foi dada a sentença, foi dada a decisão, condenou o funcionário, né? Mas tem que essa decisão, né, ser transitada em julgado. Se não for transitada em julgado, né, não valeu, né, não está valendo, certo? Então a questão pode estar errada. Muito bem. Transitado em julgado com fundamento em violação de lei ou do estatuto ou decorrente de ato culposo ou doloso. Então veja as hipóteses, né? Ele deverá ressarcir a empresa todos os custos e despesas decorrentes da defesa feita pela empresa, além de eventuais prejuízos causados. Então, preste muita atenção nesse artigo 53, né? Seguindo, agora sim, a gente vai começar a nossa aula 7, ok? A aula 7 vai tratar sobre o seguro da responsabilidade, o seguro de responsabilidade. Isso aqui é um tema bem interessante, né? Para quem gosta do direito civil, da matéria civil, porque traz aqui um dos institutos, né? Uma das inovações dentro dessa questão da responsabilidade, né? Que é você trazer ou criar, né, ou dispor de um seguro de responsabilidade. Ou seja, como ocorre na prática esse seguro de responsabilidade? A pessoa, né, está ali pagando determinado valor para que, em havendo a hipótese de ele praticar um ilícito ou de ele praticar determinado ato e aquele ato traga um prejuízo a alguém, né, a outrem, então aquele seguro vai ali e cobre, né, ressarce ou repara o dano causado àquela pessoa prejudicada, né? Então é basicamente assim que acontece o seguro de responsabilidade. Então o artigo 54 diz o seguinte: a empresa poderá manter contrato de seguro de responsabilidade civil permanente em favor dos administradores e conselheiros fiscais, na forma e extensão definidas pelo Conselho de Administração para a cobertura das despesas processuais, honorários advocatícios de processos judiciais e administrativos instaurados em face deles relativos às suas atribuições junto à empresa, certo, gente? Então, é isso que trata o seguro de responsabilidade. Agora, em relação à quarentena para os cargos de diretoria, né? Terminando o assunto de processos de responsabilidade, agora seguindo para um outro assunto do artigo 55, que é quarentena para a diretoria. Nesse caso aqui, o artigo 55 vai dizer que os membros da diretoria executiva ficam impedidos do exercício de atividades que configurem conflito de interesse. Lembra da aula anterior, né, a aula 6, falamos sobre o conflito de interesse, e aqui, né, diz que ficam impedidos de exercer a atividade, certo? Aí ele diz aqui na parte B, observados a forma e o prazo, né? Veja que interessante, estabelecidos na legislação pertinente. Ele não cita aqui qual é a lei.
a lei, né? Mas nós fomos, né, investigar e descobrimos que a lei 12.813/2016 traz em seu artigo 6º, inciso 2º, né, o prazo de 6 meses, né, para aqueles que saíram e ali ficam impedidos de assumir um novo cargo, né? Então, é isso que é chamado de quarentena para membros da diretoria, né? Então, provavelmente é esse prazo que trata da quarentena da diretoria, ok? Muito bem. Temos uma observação, que é o parágrafo 1º, que diz que após o exercício da gestão, o ex-membro da diretoria executiva que estiver em situação de impedimento poderá receber remuneração compensatória equivalente apenas ao honorário mensal da função que ocupava, observados os parágrafos 2º e 3º deste artigo, ok? Então aqui é uma hipótese de compensação remuneratória após o exercício da gestão, certo? Também não é coisa que necessite muito da nossa observação. Temos ainda outras duas observações, que é o parágrafo 2º, traz aqui uma vedação, né? Não terá direito à remuneração compensatória o ex-membro da diretoria que retornar antes do término do período de impedimento ao desempenho da função. Então, veja que é interessante, porque a pessoa está impedida, tem um período de 6 meses. Antes de completar os 6 meses, ele retorna a determinada função. Ele passa a exercer novamente a função que exercia. Então, ele não tem mais direito à remuneração compensatória que ele teria da função anterior que ele exercia, ok? A terceira observação, parágrafo 3º, diz que a configuração da situação de impedimento dependerá de prévia manifestação da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Então, a quem compete, né, mostrar, né, expor a questão do impedimento de determinado membro, né, que esteja ali, que saiu, né, da função e está ali querendo retornar, né? Então, compete à Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Seguindo, nós temos aqui o Conselho de Administração. E agora, mais uma vez mudando de assunto, vamos tratar agora, a partir do artigo 53, sobre o Conselho de Administração. O artigo 53 vai trazer a caracterização desse conselho, certo? Aí ele vai dizer que é órgão de deliberação estratégica e colegiada da empresa. Vai dizer também que esse conselho ele deve exercer suas atribuições considerando, primeiro, interesses de longo prazo, certo? Segundo, impactos decorrentes de suas atividades à sociedade e ao meio ambiente, né? E terceiro, deveres fiduciários de seus membros, certo, gente? Então, é basicamente essas três observações do Conselho de Administração. Seguindo, nós temos aqui a composição, né? E aqui é bastante extensa e eu achei por bem colocar nesse gráfico aqui, né? Para tentar ilustrar melhor. Primeiro, nós devemos saber que o total de todos os membros do Conselho da Administração é 12, né? Eu não sei se ajuda para vocês, mas para mim, né? Quando eu sempre estudo legislação, estatuto, eu sempre costumo colocar o total, porque eu vou tentando lembrar pelo total. Enfim, cada um tem, né, a sua estratégia melhor de estudo. Nesse caso aqui, nós iremos ver que o Conselho da Administração vai ser formado por 4 membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde, né? Um representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 2 membros indicados pelo Ministro de Estado da Economia, um representante do órgão do Ministro de Saúde responsável pela coordenação do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados, que é o SINASAN, né? Um representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, né? E ali nós temos um representante do Conselho Nacional
de secretários municipais de saúde, né? Mais um representante dos empregados, um representante do segmento dos usuários do Conselho Nacional de Saúde, que é o CNS. Então, é basicamente isso aqui, né? É claro que não vai dar para gravar tudo, né, agora na hora da aula, mas a leitura ela é importante. A leitura sempre é fundamental, né? E aqui eu já deixo uma dica: quando se estuda composição e competência, né, se há aquela preocupação, né, de como decorar todos aqueles nomes, todas aquelas competências. Eu acredito que ninguém vai conseguir decorar tudo, né, tudo aquilo, mas a leitura é importante, porque a nossa mente ela sempre vai lembrar de alguma coisa, né? E na lembrança, né, nessas lembranças a gente pode acertar uma questão, certo? Então, nunca deixe de ler, né? Seguindo, nós temos em relação à escolha do presidente. O artigo 58 vai dizer que o presidente do Conselho de Administração e seus substitutos serão escolhidos pelo colegiado. Ok, gente? Temos ainda uma vedação, né, que é em relação aos membros da diretoria executiva da empresa, né? Esses membros da diretoria executiva não poderão compor o Conselho de Administração, né, podendo ser convocados apenas para participarem de reunião, mas sem direito a voto.